Gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Casa Restaurada. E você que está chegando, aproveita, vai dando seu like, compartilhe esse link para que outras pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, orar ao Senhor e pedir a bênção dele neste momento. Pai amado, nós louvamos e glorificamos o teu santo nome. Colocamos diante de Ti a ministração dessa palavra e te pedimos, Espírito Santo de Deus, fala conosco, nos ensina, ministra ao nosso coração, de maneira que a Tua palavra, que é viva e eficaz, não só nos traga instrução, mas promova transformação nas nossas vidas, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. O tema da mensagem de hoje é a ordem que libera a bênção. Você sabia que tudo que Deus faz é de forma ordenada? Tudo que Deus faz é muito bem organizado e muito bem desenhado pelo Senhor. A sua vida, ela foi desenhada pelo Senhor. Deus tem projetos comigo e com você. A palavra do Senhor diz que desde a fundação do mundo, o Senhor ele já tinha um objetivo para as nossas vidas. Abra no livro de Colossenses, no capítulo 2, no verso 5, diz assim, o apóstolo Paulo falando à igreja de Coríntios, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não estava junto com aquela igreja de Colossos, mas ele está escrevendo na carta que, ainda que ele não esteja presente em corpo, mas em espírito, ou seja, de coração, a mente dele estava pensando naquela igreja e ele estava regozijando pela ordem e pela firmeza da fé que eles tinham em Cristo Jesus. Era uma igreja que funcionava de forma ordenada. Então eu quero chamar a atenção aqui, em primeiro lugar, quando Paulo fala essa palavra, ordem. Tudo no reino de Deus necessita de uma ordem. Vamos ao livro de 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 40. Mais uma vez, o apóstolo Paulo ele está falando para a igreja de Coríntios o seguinte, faça-se tudo decentemente e com ordem. Quando nós estudamos a carta aos Coríntios, nós percebemos que aquela igreja ela era um pouco bagunçada. Paulo ele fala sobre os dons, a manifestação dos dons naquela igreja, sobre a ordem que deveria ter com as pessoas que falavam em línguas, que profetizavam. Uns deveriam aguardar aos outros para que não falassem ao mesmo tempo. Então Paulo ele ensinou aquela igreja a ter ordem em tudo aquilo que fazia. Por isso o texto, faça-se tudo decentemente e com ordem. Quando nós pegamos lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, logo no primeiro versículo, está escrito, e no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí depois na sequência diz, e a terra estava sem forma e vazia. Quando nós olhamos no original, esse estava sem forma e vazia significa a terra estava caótica, mas o Espírito de Deus pairou sobre a face das águas. Então, quando o Senhor, lá no livro de Gênesis, ele começou a reconstruir, vamos dizer assim, porque a terra já existia, mas Deus ele começa a consertar todo o caos que acontecera entre o verso 1 e o verso 2. Então Deus começa a colocar ordem em todas as coisas. E o texto bíblico diz que o Senhor falou, haja luz e houve luz. E a partir do momento que a luz do Senhor veio, tudo começou a entrar no eixo e ficar de forma ordenada segundo a vontade do Senhor.
Bendito é o nome do Senhor. Logo no livro de Isaías, no capítulo 45, no verso 18, diz que Deus criou a terra para ser habitada e não para ser um caos. Deus nunca projetou um caos, Deus nunca desejou que a terra fosse um caos, mas sempre que ela fosse muito bem organizada para que pudesse ser habitada pelos filhos de Deus. No entanto, Satanás, quando ele caiu do céu e veio para a terra, então ele transformou tudo numa grande bagunça. Então entenda uma coisa, o caos vem de Satanás, a bagunça vem de Satanás, mas a organização e a ordem pertencem ao Senhor. Então quando o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Colossos e com a igreja de Coríntio, então ele está elogiando e admoestando que tudo seja feito segundo a ordem e a fé em Jesus Cristo, porque ordem e fé vêm da parte do Senhor. Agora entenda uma coisa, toda desordem, todo caos, toda bagunça, toda confusão, com certeza não é promovido pelo nosso Deus, mas isso vem do inimigo. Fala assim para o teu irmão que está aí do teu lado, você tem que colocar ordem na sua vida, porque a ordem é algo que vem da parte de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! No livro de Êxodo, do capítulo 25, no verso 8 e 9, diz o seguinte, é o Senhor dando instruções a respeito da construção do tabernáculo. Nós sabemos que quando Israel sai do Egito, então eles vão morar no deserto, e ali estando no deserto, o Senhor queria que fosse construído um tabernáculo, um santuário, para que o Senhor se manifestasse ao povo ali no meio deles. Então o texto diz, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Veja que coisa linda, Deus dizendo, eu habitarei no meio deles. Então eles deveriam construir um santuário. Só abrindo um parênteses aqui, hoje estamos no Novo Testamento e o Senhor diz, vós sois o templo do Espírito Santo e eu habito em vós. O desejo de Deus de habitar no meio do seu povo sempre existiu no Antigo Testamento, através do tabernáculo, e agora no Novo Testamento, eu e você somos o tabernáculo do Senhor. Aleluia! Mas vamos ao texto. Farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Então aquele tabernáculo que deveria ser construído, ele tinha um padrão, tamanho, altura, comprimento, largura, as cores, o número de colunas, a forma do revestimento, os utensílios internos, o revestimento em ouro de cada utensílio, madeira, de acácia, enfim, tudo tinha um padrão segundo o que Deus havia ordenado, porque tudo que Deus faz tem uma ordem. Então, para que o Senhor viesse habitar no meio deles, era necessário a construção de um tabernáculo e tinha que ser na ordem que Deus havia dado para que fosse construído. Se eu e você somos tabernáculos do Senhor, então também temos que ter a nossa vida ordenada para que o Senhor possa habitar no nosso coração, amém? Deus não vive na bagunça, nem no caos, nem no meio do pecado, mas Ele vive num lugar ordenado. Aleluia! Glórias a Deus! Nós vamos até o livro de Tito, no capítulo 1, e o apóstolo Paulo, ele escreve para Tito. Tito, ele estava na Grécia, ele estava cuidando da igreja de Creta, e Paulo está dando instruções a Tito de como ele deveria cuidar e organizar aquela igreja. Então veja que interessante o que Paulo escreve. Capítulo 1 de Tito, no verso 4, diz assim, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Paulo não tinha filhos naturais, mas ele chamava os seus filhos ministeriais de filho, né? Então, Tito aqui era um pastor, um líder de igreja, gerado pelo ministério do apóstolo Paulo. Então, Paulo está de longe, dando instruções àquele filho ministerial. Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, esteja com você. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pudesse pôr ordem às coisas
restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Então olha só o que Paulo está dizendo. Ô Tito, você está aí em Creta para uma finalidade, para que você coloque ordem na igreja, ordem nas coisas que faltam, ou seja, a igreja tinha que ser organizada, ela tinha que ter uma ordem de funcionamento, uma ordem espiritual. As coisas não eram de qualquer jeito, cada um não fazia aquilo que bem entendia ou cria do jeito que achava que deveria crer. Não, não era assim. Havia uma ordem e essa ordem era divina, era uma ordem vinda da parte do Senhor, dada aos homens, para que os homens pudessem viver bem. Então, quando Paulo está dizendo para Tito, ordena, coloca ordem nas coisas que faltam, e agora levanta presbíteros. O que eram os presbíteros? Ora encontramos presbíteros, ora encontramos bispos. Na verdade, eram líderes, eram pastores, eram líderes regionais, líderes de uma ou mais igrejas, não é? Eram anciãos, pessoas mais antigas, pessoas experientes, vividas e provadas no ministério, para que pudessem estar em condições de liderança. Então, Paulo está dizendo que ele deveria levantar presbíteros, conforme ele havia prescrito, dito, né? E no verso 6, alguém que seja irrepreensível. E agora começam as características daqueles homens que deveriam ser levantados. E veja que a vida deles não poderia ser uma vida de qualquer jeito, mas eles tinham que ter ordem nas suas vidas pessoais. Verso 6, alguém que seja irrepreensível. Irrepreensível é aquela pessoa onde não se encontra motivo de repreensão, motivo de acusação. Repreensíveis, maridos de uma só mulher. É óbvio, né? Imagina que o líder da igreja ia ser levantado sendo marido de várias mulheres ou tendo outras mulheres, não poderia? Marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Aquele homem, ou aqueles homens, aqueles presbíteros que seriam levantados naquela igreja, eles tinham que ter um padrão de conduta dentro da sua casa, e não somente aqueles homens, mas os seus filhos deveriam ter também um padrão de conduta de maneira que fossem condizentes ao chamado ministerial. Porque o chamado ministerial não era só do chefe da família, mas era de toda a família. Por isso, toda a família tinha que ter um padrão de conduta e uma vida ordenada, organizada. Não podia ser uma família bagunçada, aonde os filhos estivessem no pecado, estivessem fazendo algo digno de repreensão. E no verso 7, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel e que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Então veja que coisa tremenda, aqui o Tito recebendo toda uma instrução de como colocar a igreja em ordem. Então ele trata dos líderes, aonde esses líderes deveriam ter a vida ordenada, não só eles, como as suas casas, e que eles fossem apegados à palavra de Deus, para que, através da palavra de Deus, pudessem ensinar e transformar o coração daqueles que ouviam e aprendiam com aqueles homens. Tudo na nossa vida tem que ter uma ordem divina. Então nós temos que orar ao Senhor e falar: Senhor, que a ordem divina ela venha para a minha vida natural e eu possa entrar debaixo da tua vontade e da organização divina do Senhor sobre mim. Amém? Glórias a Deus. Aleluia.
Eu queria contar uma história para você que está lá no livro de 2 Reis. Vamos até lá, 2 Reis, no capítulo 20. E eu vou ler algumas partes, eu vou ler o verso primeiro. Esse texto conta a história do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um homem fiel a Deus, um homem que serviu ao Senhor e agradou a Deus naquilo que fez. E o texto bíblico mostra que era um homem sincero com o Senhor. Mas num dado momento, o profeta Isaías, ele vai até o rei Ezequias e lhe dá uma palavra profética dizendo que ele morreria. Veja no verso 1, diz assim: Por este tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar, em outra versão, você morrerá e não viverá. A Bíblia diz que Ezequias virou para o lado e chorou muitíssimo. Então, o profeta Isaías saiu e Ezequias, chorando, ele falou: Senhor, o Senhor sabe que eu te servi fielmente, que eu fui um bom rei, uma boa pessoa. Tem misericórdia de mim, não me deixa morrer. E então Deus fala para Isaías: Isaías, volta lá e dá outra palavra profética a ele. Então Isaías volta e fala assim: assim diz o Senhor diz que aumentará em 15 anos os dias de vida na tua vida. Então naquele momento o Senhor ouviu a oração de Ezequias e estendeu aquele tempo onde ele deveria morrer. Ele estava enfermo, não é? Mas o Senhor falou: vou te dar mais 15 anos. Naquela hora em que Ezequias ouviu aquela palavra, ele falou para o profeta: como eu vou saber que Deus vai me curar mesmo? Né? Então vamos ver o texto em 2 Reis, no capítulo 20, no verso 8. Ezequias perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Ou seja, daqui a 3 dias que eu estarei lá no templo, louvando e adorando ao Senhor. Que sinal Deus me dá de que de fato isso que você está falando é verdade, que eu vou ser curado? Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus ou retroceda 10 graus no relógio de Acás? Deixa eu explicar o que é isso. Você já viu aquele relógio de sol? O que é um relógio de sol? Nós temos um aqui no Jardim da Praia. O relógio de sol, ele tem um ponteiro e na medida que o sol bate, ele forma a sombra do outro lado. E conforme o sol ele vai andando ao longo do dia, a sombra vai mudando de posição. E conforme a sombra muda de posição, vai indicando hora por hora. Então é chamado de relógio de Acás. Quando Ezequias perguntou: que sinal que você me dá de que Deus vai me curar? Isaías disse o seguinte: você quer que a sombra ande 10 graus para frente, que era o natural, né? Que obviamente o sol vai mexer, a sombra vai andar. Ou você quer que a sombra ande para trás em 10 graus? Ou seja, algo impossível. O sol nunca anda para trás, né? De maneira que a sombra retornaria. Impossível. Aí o rei falou: eu quero que a sombra volte para trás. Veja no verso 11. Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Impossível, não é verdade? Então, o profeta Isaías clamou ao Senhor e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Isso foi algo totalmente sobrenatural, é aquilo que se chama de milagre, né? Milagre é o que a natureza não explica, é impossível de ser reproduzido a não ser pela mão de Deus. Deus fez a terra mexer de um jeito, rodar, só pode ser ao contrário, né? Para que a sombra
pudesse voltar naquele relógio chamado relógio de Acás. Então Deus fez algo poderoso, sobrenatural na vida de Ezequias. Ezequias teve uma experiência tremenda com Deus, ele ia morrer, Deus o curou, Deus fez a sombra voltar para trás. Só que Deus tinha dado uma ordem para ele. Deus disse: coloca ordem na tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. Que ordem era essa que ele tinha que colocar na sua casa? Nós vamos ver pelo próximo texto que eu vou ler, que está no livro de 2 Reis, capítulo 21, a partir do verso 1, que Ezequias teve um filho. Então Deus lhe deu 15 anos a mais de vida. Depois que ele foi curado, passou-se 3 anos e ele teve um filho chamado Manassés. Olha só o que o texto bíblico fala sobre Manassés. Manassés tinha 12 anos de idade, ou seja, aqui esse texto começa a partir do momento que Ezequias morreu. Então já passou-se 15 anos e o filho dele, filho de Ezequias, já estava com 12 anos de idade. Ezequias morreu e agora Manassés, com 12 anos de idade, começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Efizibá. Olha o verso 2. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, o seu pai, havia destruído. Lugares altos é que os adoradores de Baal, eles tinham o costume de fazer os seus cultos em cima das montanhas e construir os seus ídolos em cima da montanha e lá fazer os seus sacrifícios. Ezequias tinha destruído aqueles altares a Baal, mas agora Manassés os reconstrói. E verso 3, reconstruiu os altares, levantou altares para Baal, fez um poste da deusa Aserá, como o que Acabe, rei de Israel, havia feito, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Exército dos céus, ele estava servindo a demônios, né? Porque no céu somente um é adorado, que é o Senhor Todo-Poderoso. Então quando ele se prostra diante dos céus, ele está adorando a demônios, a todos aqueles deuses dos cananeus. Verso 4, edificou altares na casa do Senhor. Você consegue imaginar que no templo de Jerusalém, aonde se cultuava a Deus, ele levou lá para dentro altares a outros deuses e profanou o templo? Profanou o templo. Continua. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Presta atenção agora. E queimou o seu filho em sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, tratava com médios e feiticeiros, fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Você consegue imaginar que um homem chamado Manassés, filho do rei Ezequias, que foi curado pelo Senhor, teve 15 anos a mais de vida, teve a tremenda experiência de ver o sol virar, a terra girar ao contrário e a sombra mudar de posição, a retroceder no relógio, o que jamais isso poderia ter acontecido se não fosse pela mão de Deus. Um pai que tinha compromisso com o Senhor e conhecia ao Deus Todo-Poderoso. Agora o filho que nasce, ele é um menino perverso, ele é um menino ligado a todo tipo de magia negra, a ponto de construir altares a outros deuses dentro da casa do Senhor, e o pior de tudo, ofereceu o seu filho em sacrifício a Moloque, que era o Deus que recebia sacrifício humano para crianças. Ele sacrificou o seu filho. Você imaginar o que Manassés
no que Manassés se tornou, mas ele era filho de um rei bom, um rei Ezequias. Por isso que quando o Senhor vai dar a palavra profética a ele através de Isaías e vai dizer, você vai morrer, coloca ordem na tua casa, Deus já estava predizendo o que ele deveria fazer no futuro. Ele ainda não tinha aquele filho ainda não havia nascido. No entanto, Deus já estava avisando de antemão, você precisa colocar ordem na sua casa. Então, será que ele não educou o filho corretamente? Pastor, ele só teve 12 anos para ensinar aquela criança, depois ele morreu. Então, com certeza, aquela criança foi influenciada pelos seus tutores, pela sua mãe, por aqueles que ficaram no palácio cuidando dele? Sim, muito provavelmente, ou certamente. Então, quando Deus falou, coloca ordem na sua casa, ele deveria ter colocado ordem no palácio, ordem onde ele vivia, ordem nos seus subordinados. Ele deveria ter colocado ordem na sua esposa, talvez, que não cria no Deus que ele cria. Quando Deus fala, coloca ordem na sua casa, todo o contexto de casa, palácio, ambiente onde ele vivia, tudo que estava sobre o seu domínio tinha que estar ordenado segundo a ordem divina, segundo aquilo que Deus desejava. Mas, pelo visto, ele não o fez. E toda vez que nós não colocamos ordem naquilo que Deus pede para colocarmos ordem, então se transforma num caos. A partir daqui, Israel começa a pecar mais e mais. A Bíblia diz que todo Israel se perverteu e a partir daqui é que Deus dá a palavra profética de que a Babilônia invadiria Israel e eles seriam levados 70 anos cativos. Então, Deus chegou uma hora que Deus falou, chega de iniquidade em Israel, vou trazer um juízo, que foi a invasão babilônica, o exílio da Babilônia, a destruição de Jerusalém do templo e toda a história que já conhecemos, mas o auge, a coisa ficou ruim mesmo a partir de Manassés. Mas Deus havia dito, coloca ordem na sua casa. Então, quando Deus ele nos ensina a sua palavra e ele fala que nós devemos ser fiéis aos seus ensinamentos e a confiar em Deus e a andar de coração puro, piamente, fiéis ao nosso Deus, é porque Ele quer que a gente ande em ordem, porque a falta de ordem, ela traz um caos nas nossas vidas. Se porventura você está passando por algum caos em alguma área da sua vida, saiba, é necessário uma palavra do Senhor, que foi dada lá no Gênesis, haja luz e houve luz. O que significa isso? No Novo Testamento nós encontramos textos bíblicos dizendo que Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele é a nossa luz. Ele é o autor da vida. Ele é o verbo da vida. Tudo foi feito por Ele. Tudo foi feito através da sua palavra declarada, dita. Então tudo entrou em ordem. Jesus Cristo é a palavra de vida que nós temos. Então, quando nós dizemos, Senhor, que venha a tua luz sobre a minha vida, eu estou dizendo que a palavra do Senhor venha sobre mim, colocando ordem em todas as coisas. Se você quer ter ordem na sua vida e melhorar tudo, é necessário que a palavra de Deus entre e transforme todo o nosso ser. Você consegue compreender isso? Eu quero ler o último texto agora, que está no livro de Gênesis, capítulo 18, no verso 19. E aqui fala sobre Abraão. Nós sabemos que Deus havia escolhido e chamado Abraão para ser pai de nações e que toda a terra seria abençoada através da descendência de Abraão, na qual Jesus veio. E olha só o que Deus fala para este homem. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Eu vou ler de novo, presta bem atenção, porque eu o escolhi. Deus escolheu Abraão para quê? Veja, para que ordene
aos seus filhos, ou seja, ele tinha que, debaixo da orientação de Deus, dar ordem aos seus filhos. Essa palavra ordene, se você for no dicionário, literalmente está escrito colocar em ordem. Nós, na igreja, usamos a palavra ordenar no sentido de consagrar alguém ao ministério, não é? Então, fulano de tal foi ordenado ao ministério pastoral. Então usamos essa palavra ordenar como uma consagração ministerial, mas no dicionário ordenar significa colocar em ordem. E então o Senhor está dizendo que chamou Abraão para ordenar aos seus filhos, ou seja, colocar ordem na vida dos seus filhos e dos filhos, eles deveriam entrar na ordem do Senhor. Aí continua. E a sua casa depois dele, ou seja, de geração em geração, deveriam entrar nesta ordem, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Qual era a ordem? Andar nos caminhos do Senhor, praticar a justiça e o juízo. Agora tem aqui o motivo para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então, Abraão foi chamado para ordenar a vida dos seus filhos e dos filhos e daí para frente, de maneira que o Senhor fizesse vir a promessa que fez a Abraão. Em outras palavras, para que a promessa acontecesse, Abraão tinha que ter a vida ordenada pelo Senhor e depois ordenar os seus filhos na mesma condição, que era andar no caminho do Senhor, na prática da justiça e do juízo. Desta forma, toda a promessa e toda a bênção de Deus viria sobre ele e sobre a sua descendência. Se nós formos olhar para nós, será que alguma coisa mudou dentro do princípio bíblico de Deus de ordenação? Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer receber as bênçãos de Deus, então você tem que andar na ordem do Senhor. Por isso, peça a Deus, Pai, que a tua ordem divina, ela se torne real na minha vida natural. Quero andar ordenado pelo Senhor, para que toda promessa, toda bênção, todo propósito do Senhor venha sobre a minha vida. Porque se assim não for, eu posso perder a bênção. Lembra de Ezequias, que ele tinha que botar a casa em ordem, e porque ele não fez, daí para frente a sua casa se tornou um caos, e não só a casa, mas tudo que estava debaixo daquela autoridade, ou seja, toda a nação de Israel. Deus, ele quer a nossa bênção, Deus, ele quer nos abençoar a cada dia e a todo momento, mas ele só pede que andemos segundo a sua vontade, em justiça e em juízo. O tema da mensagem é a ordem que libera a bênção. E essa ordem não é alguém que dá uma ordem de bênção, é a organização que libera a bênção do Senhor. Você recebe essa palavra no teu coração em nome de Jesus? Eu quero fazer uma oração com você e vamos ser sinceros com o Senhor e falar: Deus, aonde a minha vida está desorganizada? Está desorganizada em relação ao orar, ao confiar na palavra de Deus ou ao estudar a palavra de Deus? Está desorganizada em relação à santidade, porque ora eu estou em santidade, ora não estou? Está desorganizada em relação à fidelidade, à justiça, ao juízo, ao coração piedoso? Lembra das instruções para os presbíteros? Que a família tinha que estar bem organizada para que eles pudessem estar liderando. Vamos colocar nossas vidas diante do Senhor e pedir para que o Senhor ordene a sua bênção sobre nós e ordene a nossa vida. Feche os teus olhos. Pai amado, nós te louvamos porque a tua palavra ela é tão preciosa para nós e nos dá instruções tremendas. Te agradecemos, Senhor Deus, por esse ensinamento e eu te peço, Espírito Santo de Deus, ministra no coração de cada um neste momento. Aonde há uma pessoa que está ouvindo essa mensagem
e a sua vida está um caos, que ela possa ser, neste momento, convencida pelo Teu Espírito Santo a se arrepender dos seus maus caminhos e a botar em ordem aquilo que precisa ser organizado, que em nome de Jesus possamos andar debaixo da Tua vontade, debaixo da ordenação do Senhor e debaixo desta organização, segundo a Tua vontade, toda a bênção de Deus venha sobre as nossas vidas, sobre o nosso trabalho, sobre a igreja que frequentamos, sobre o mundo espiritual aonde vivemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha sido edificante para você. Pense nessa palavra, medite nela. Se for necessário, volte o vídeo e assista mais uma vez. Deixe o Espírito Santo de Deus falar no seu coração e que possamos ser totalmente transformados pela palavra. Como diz as Escrituras, não apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que aprendemos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo culto. Nos vemos no domingo para louvar e bendizer o nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.